Quero ler com você dois textos da palavra de Deus nessa noite. O primeiro texto está lá em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 ao versículo 15. E logo depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Eu vou ler aqui na versão NVI, pode estar um pouco diferente da sua, mas acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. Podemos ler? Diz assim, verso 14: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Olha o que Jesus disse: o tempo é chegado. Dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Atos capítulo 17, Atos 17, versículo de número 30. Atos 17, 30. Diz assim, Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aleluia. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite, ministra ao nosso espírito neste lugar. Pai, nós declaramos isso debaixo da autoridade, do poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode colocar, fazendo favor. Eu quero falar com você nessa noite, debaixo do tema, nós estamos numa série de ministrações que se chama o verdadeiro Evangelho. Eu já falei essa frase aqui, diz que pior do que não pregar o Evangelho é pregar o Evangelho errado. Sabe, você que já trabalhou com construção, ou já construiu casa, ou já reformou casa, você sabe o qual dificultoso é quando você vai reformar uma casa. Reformar uma casa é mais custoso, mais trabalhoso do que fazer uma casa. Então você reformar o que foi feito é mais difícil. Por isso que nós devemos ter cuidado com o Evangelho que tem sido anunciado. Então, nós temos falado sobre isso aqui, hoje nessa noite particularmente, eu quero ministrar debaixo de um tema chamado, um chamado ao arrependimento. Você pode repetir comigo, 2, 3? Um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Veja bem, os dois textos que nós lemos, tanto o texto que Jesus, ele fala, Jesus ele vai falar, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Você vai ver, se você ler Lucas, se você ler Mateus, inclusive vai aqui uma dica muito importante, né? Um aprendizado, é que você sempre lê a Bíblia e você vai ver escrito assim, reino de Deus, reino dos céus. Quem já viu? Reino de Deus, reino dos céus. É a mesma coisa. Só muda a concepção para quem o escritor está escrevendo. Então você vai ver que Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito, ele foi escrito para um determinado público de pessoas. O evangelho de Mateus foi escrito para um outro determinado público de pessoas. Então eles mudam a palavra, mas é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo, é chegado o reino de Deus, lá no Evangelho de Marcos, e ele disse, se arrependam. Jesus já naquele tempo estava pregando sobre arrependimento, e aí vem vem Atos dos Apóstolos dizendo também para a gente se arrepender dos nossos pecados. Então, olha essa frase aqui, talvez você já ouviu ela, vamos dizer juntos, 1, 2, 3, se arrependimento matasse, eu já estaria morto.
Aí tem alguns até que colocam um pouco, que eu já estaria morto e enterrado. Isso é um ditado popular que é dito. Se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Só que o arrependimento, ele mata sim. O arrependimento mata o nosso eu. O arrependimento mata a nossa carne. O arrependimento mata o nosso egoísmo. O arrependimento mata quem nós somos. Porque para se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer que você é um pecador, que você tem falhas. Você precisa reconhecer que você precisa de Jesus e fora Ele não há salvação para a sua vida. Quando os apóstolos pregaram o Evangelho, lá no livro de Atos, surge uma pergunta, e a pergunta é: o que devemos fazer para ser salvo? Logo depois que o apóstolo Pedro prega o seu primeiro sermão, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, logo depois daquele mover sobrenatural, surge essa pergunta daquelas pessoas: o que devemos fazer para ser salvos? E o apóstolo Pedro responde dizendo: olha, vocês devem crer no Evangelho, diga comigo, crer no Evangelho e se arrepender. Então eu preciso crer e eu preciso me arrepender dos meus pecados. Sabe, quando Jesus ele aparece em cena, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele não ficou insistindo com as pessoas. Ele não disse para aquelas pessoas repetirem uma determinada oração. Ele não falou isso para ninguém. Mas, em vez disso, ele ordenou que aquelas pessoas deixassem o pecado e crescem no Evangelho. Deixassem o pecado e crescem no Evangelho. Olha esses dois textos bíblicos aqui que eu quero ler com você. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 lá em cima. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está pregando, está dizendo à igreja, está dizendo àqueles irmãos: olha, eu jamais deixei de anunciar a vocês coisa alguma proveitosa. E aí Paulo termina essa mensagem dizendo: eu fui pregar a vocês, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, primeiro crivo da salvação, qual que é? Primeiro critério da salvação é arrependimento. Como é que eu sei que alguém foi salvo? Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Não há como nós declararmos ou alguém ser declarado salvo sem essa pessoa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. E o apóstolo Paulo diz isso. Mas olha um outro texto que nós vamos ler aqui em Atos 17:30. 1, 2, 3. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O que é tempo da ignorância? É o tempo em que a nossa mente ainda está obscurecida pelo pecado, nós não nascemos de novo, nós não conhecemos a Jesus, é o tempo da ignorância. Lembra quando Jó levantava-se de madrugada e os seus filhos se reuniam para fazer banquetes, festas? E vai dizer lá na história de Jó que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos, caso eles tivessem cometido algum pecado por ignorância. Esse pecado por ignorância é exatamente o fato de eu não conhecer a Deus, não conhecer a sua obra. E aí Paulo vai dizer: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Porque como Deus vai levar em conta algo que eu não conheço, que eu não sei? Mas Paulo vai dizer: agora, porém, ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quando é que isso acontece? Quando nós conhecemos a verdade de Deus. Por isso que é perigoso, irmãos, nós conhecermos a verdade. Porque ao momento que a gente conhece a verdade, ao momento que a gente conhece a palavra de Deus, nós somos
indesculpáveis diante dele. No momento que você ouve uma pregação, em qualquer igreja, em qualquer lugar, alguém lançou uma palavra, alguém pregou, alguém falou do evangelho para você, você é indesculpável diante de Deus, porque você ouviu. Sabe, arrependimento diante de Deus, ele foi um chamado dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento pregaram sobre arrependimento. Os profetas falaram sobre isso. Você vai ver, por exemplo, os profetas pregando a palavra, Jeremias. Você vai ver o profeta Jonas. Você vai ver o profeta Oséias. Você vai ver o profeta Isaías. Você vai ver o profeta Abacuque. Todos esses profetas, eles pregando o arrependimento. Você também vai ver o grande profeta no Novo Testamento, conhecido como João Batista. E qual que era a mensagem de João Batista? Ele dizia: arrependa-se, raça de víboras. A mensagem do homem era pesada. Ninguém queria frequentar a igreja de João Batista, não. Mas estava cheio, não é? A Bíblia diz que muitos afluíam e iam para serem batizados por João. Sabe, João pregava o evangelho de Jesus. Ele pregava arrependimento. Arrependam-se, raça de víboras. João Batista pregou a mensagem do arrependimento. Jesus pregou a mensagem do arrependimento. O texto que nós lemos aqui deixa muito bem claro isso. Jesus está dizendo: o reino é chegado, arrependam-se dos seus pecados. Os apóstolos pregaram a mensagem do arrependimento. As grandes confissões de fé, como a confissão de fé de Westminster, pregou o arrependimento. Os pregadores da reforma protestante, os piedosos teólogos, pregaram sobre o arrependimento. Se você ouvir os puritanos, século 17, você vai ver que eles pregaram sobre o arrependimento. Nós temos algumas características essenciais do arrependimento. Existem pelo menos 8 características, eu vou citar só 3 aqui. Quais são elas? Primeira, qual é a característica do arrependimento autêntico? Mudança de mente. Segunda, tristeza pelo pecado. E terceira, reconhecimento pessoal e confissão de pecado. Quero falar só sobre essas 3 nessa noite. Essas características, irmãos, elas não aparecem de forma imediata na nossa vida. Como assim, pastor? Uma pessoa aceita Jesus. E essas características aqui, essas 3 mais as demais, elas não vão aparecer, talvez, rapidamente na vida de uma pessoa. Porque a salvação, ela é imediata. Pela graça, sois salvos. O ladrão da cruz se arrependeu, não precisou fazer curso e nada, naquele mesmo momento ele foi salvo. Ele foi salvo. Agora, santificação é um processo. Santificar é um processo. Então, essas características, elas talvez não surgem de repente na vida de uma pessoa, mas elas vão sendo progredidas, vão nascendo, vão crescendo na vida dessa pessoa. E a evidência final de que o arrependimento e fé da pessoa são para a salvação, vai ser a demonstração dessa santificação que a pessoa, ela produz, ela faz. Então, ambas essas graças, elas estão crescendo na minha vida e na sua vida. Mas a primeira delas que eu quero falar, que nós vamos meditar nessa noite, é a mudança de mente. Diga comigo, mudança de mente. Agora leia comigo esse trecho aqui, 1, 2, 3. O arrependimento autêntico começa com a obra do Espírito Santo na vida de quem? Do pecador. Pela qual ele faz o quê? Regenera o coração do pecador, ilumina a mente e expõe o erro por uma revelação da verdade divina. Então olha que interessante, aonde que acontece o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação? Começa na nossa mente. Começa de cima para baixo. Sabe uma expressão no Novo Testamento, a palavra arrepender, ela é mais frequentemente traduzida de um verbo grego, que vem sendo construído por um outro verbo, que quer dizer perceber ou entender. É uma preposição que denota mudança, transformação.
É eu perceber com a minha mente, é eu entender com a minha mente o que está acontecendo, uma mudança, uma transformação, o que a palavra no original grego vai dizer, uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, que acontece conosco. Então, arrependimento, portanto, ele envolve uma mudança, uma percepção radical na nossa vida, de cada um de nós. Nós começamos a ser transformados na nossa mente. Então, em suma, o arrependimento autêntico, ele começa com a obra do Espírito Santo. Porque, veja bem, o arrependimento autêntico começa com quem? O Espírito Santo fazendo uma obra na vida do pecador. Diga para quem está do seu lado, não foi você que encontra Deus. É Deus que te encontra. É Deus que acha você. Você não consegue achar, encontrar Ele. Ele te encontra. Ele te acha. É quem te transforma. Quem te transforma é o Espírito Santo. Ele que nos transforma. Ele que nos regenera. Irmão, você acha que nós conseguimos transformar a nós mesmos? Você acha que nós conseguimos vencer o pecado sozinhos? Se o próprio Jesus declarou dizendo, olha, vão para Jerusalém, não saiam de lá enquanto vocês não forem revestidos de poder. Vocês precisam disso. Vocês precisam do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando na vida do pecador, porque ele regenera o coração do pecador. Quando está falando de coração, não está falando desse coração que está aqui, carne. Está falando de uma obra interna, algo interno, algo que se você pega uma pessoa que está lá viciada com álcool, viciada com drogas, quantas vezes eu visitei, fui lá ali no, qual que é aquela bairro, cidade, não sei, mas ali saindo de Valadares, Engenheiro Caldas, era nova. Ali tem um centro de recuperação, né? Quantas vezes eu fui lá nesse centro de recuperação, pessoas lá em estado assim lamentável, sabe? E muitas vezes o que acontece com essas pessoas? Um parente vai lá, coloca a pessoa, mas o vício é tão grande que a pessoa foge, que a pessoa sai, ela vai embora do programa que tem. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, quando ele entra na vida do pecador, quando ele entra na nossa vida, o que a medicina não faz, o que um centro de recuperação leva anos para fazer, ele pega e transforma da noite para o dia, porque ele regenera, ele transforma a nossa vida. E sabe, ele não só faz isso, mas ele ilumina a nossa mente, e ele expõe o erro. Então ele vai iluminando a nossa mente, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada, conforme diz o salmista. Então ele vai iluminando, ele vai me mostrando o que é de errado, o que eu tenho de errado na minha vida, o que é que eu preciso mudar. Ele vai expondo o meu erro por uma revelação da verdade, que é a palavra de Deus. Sabe, as escrituras ensinam que antes da conversão, o que acontece conosco? Você vai abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Olha o que acontece antes da conversão. Uma pessoa, pastor, antes de ser convertida, por que eu prego para ela, pastor, e ela assim, não entrega a vida a Jesus? Efésios capítulo 4, 17 ao 18. Por que eu falo para uma pessoa, para um amigo meu, para o meu tio, para o meu vizinho, para o meu primo, eu falo sobre Jesus para ele, sabe? E assim, ele não entrega a vida dele a Jesus. A mente dele está obscurecida pelo pecado. Se tiver aí, acho que lá em cima os meninos vai ter mais dificuldade para colocar. Deixa eu buscar aqui. Mas eu queria que você lesse comigo esse texto de Efésios 4. Efésios 4, 17 ao 18. Eu quero ler com você Efésios 4, 17 ao 18. Eu vou ler aqui na versão NVI. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimentos e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu
Coração, o que é isso, pastor? Explica. Você vai pregar o evangelho para a pessoa, ele não vai aceitar. Você vai pregar o evangelho para a pessoa, ele não vai entender. Porque a mente dela está obscurecida pelo pecado. Está obscurecida. E por que está obscurecido? O próprio texto vai dizer: estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. Então todos nós estamos nesse tempo, nessa era, e nós fomos achados por Deus, encontrados por Ele, a luz dele brilhou em nós, a verdade dele nos mostrou que nós estávamos errados, iluminou o nosso pensamento, a nossa mente, e aí de repente você olhou, viu os seus pecados, e você disse: agora eu preciso mudar de vida, eu preciso me arrepender desses pecados. Além disso, a nossa mente é hostil contra a verdade de Deus, ela suprime a verdade, ela foge dessa verdade, sabe? Colocando de modo simples, a pessoa não convertida, ela está errada. No entanto, ela vai continuar arrogante nos seus pensamentos, nas suas decisões, porque ela acha que o que ela está fazendo está certo aos seus próprios olhos, porque ela está cega espiritualmente. Ela está cega. Abre comigo Provérbios capítulo 14, você está comigo aqui? Provérbios 14 e versículo de número 12. Provérbios 14 e versículo de número 12. Provérbios 14, 12. E aí essas pessoas buscam um caminho para si. Elas pensam que o caminho que elas estão seguindo é o caminho correto. E aí olha o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final desse caminho conduz à morte. Olha o que Jesus disse, fazendo um paralelo com o que Jesus falou. Ele diz: tem dois caminhos. Caminho largo, que muitos entram por ele, mas no final conduz à perdição. E o caminho estreito conduz à salvação. Então Jesus apontou isso lá na frente. E olha que Provérbios está dizendo, olha como é que a palavra, ela vai linkando, né, a si mesmo, ela vai completando. Então há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim dele é morte. Então, irmãos, e essa morte não é só morte física, essa morte, acima de tudo, é uma morte espiritual. O homem pensa que está indo por um caminho correto, mas ele está indo por um caminho que leva à morte, à perdição, à ruína. Porém, o que acontece no momento da conversão? O que acontece no momento da conversão? O Espírito Santo vem, o Espírito Santo de Deus, ele vem e regenera o coração da pessoa, e a verdade vai iluminar a sua mente que está obscurecida, recebe a verdade de Deus, e você começa a enxergar tudo diferente do que você estava enxergando. Eu quero dar um exemplo para vocês. Quem se lembra do homem chamado Saulo de Tarso? Quem se lembra de Saulo? Saulo era o quê? Perseguidor da igreja. Atos 7. Quem morre lá? Primeiro mártir da igreja? Estevão. 17 anos aproximadamente, diz o historiador. 17 anos. 17 anos, morre apedrejado. Por quê, pastor? Qual o crime que ele cometeu? Estava pregando o evangelho. Sabe como que era o apedrejamento naquela época? Eles pegavam uma pessoa e faziam um buraco no tamanho que a pessoa era, colocavam ela lá dentro, pegavam grandes pedras e começavam a apedrejar aquela pessoa. Estevão está sendo apedrejado, e ele diz que quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e Jesus assentado à destra do Pai. Ele teve uma revelação. Saulo estava lá, Saulo consentiu com a morte de Estevão, Saulo consentiu com a morte de cristãos. Inclusive Saulo foi achado em Atos capítulo 9, porque estava indo perseguir mais crentes, e no meio do caminho, quem encontra com Saulo? Jesus tem um encontro com ele. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 3. Atos 9, versículo de 1 ao 3. Olha como o Saulo era.
Por isso, irmãos, a gente não pode falar mal de ninguém, a gente não pode jogar pedra em ninguém, a gente não pode falar esse aqui nunca vai se converter. Na verdade, os mais bagunceiros, Jesus gosta desses mesmos. Os que mais dão trabalho, é esse que Jesus diz assim: eu estou com a vara pronta para pegar ele. Eu estou com a rede para jogar. Sabe, olha esse homem, irmãos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças. O cara andava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. O cara chegou lá e veio ficar quieto na dele, né? Curtindo o emprego dele de boa. Ele disse: não, me dá cartas, eu estou sabendo que esse povo está lá, eu vou atrás deles, eu vou perseguir esse povo, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo. E Paulo não sabia que Jesus está marcando encontro com ele lá em Damasco. E Paulo está dizendo: não me dá, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E a voz veio dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tem uma tradução no original que diz: Saulo, Saulo, aquele que tu persegues aqui está. Porque, irmãos, veja bem, Saulo, ele era um praticante da lei. Ele era um praticante da lei. Ele era judeu. Ele estudou com o melhor professor da época, o Gamaliel. Então Saulo, ele está com a mente obscurecida. Saulo entende que o evangelho que está sendo pregado por aqueles do caminho não era o evangelho correto. Saulo entende que, assim como muitos estavam presos à lei, assim como muitos fariseus e escribas, ou mestres da lei, ou doutores da lei, Saulo entende que aquelas pessoas, elas não estão fazendo bem para a humanidade. Saulo entende que a verdade mesmo está com ele, e Saulo está com a mente obscurecida, e ele está perseguindo esses cristãos, perseguindo esses irmãos, sabe? Mas o que vai acontecer com Saulo? Ele vai ser transformado. E aí Paulo, que agora já não é mais Saulo, mas é Paulo, ele vai descrever essa mudança radical de sua vida, começando no caminho de Damasco, com as seguintes palavras. Lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 9, o apóstolo Paulo escreve uma de suas cartas. Deus chega para Paulo. Quem aqui já viu o filme de Paulo? Levante a mão, filme de Paulo. Vamos passar aqui na igreja um dia desses, fazer aqui um cine pipoca, aleluia, para a gente chorar um pouquinho. O filme é... Porque Jesus diz assim, irmãos: esse homem perseguiu a igreja, esse homem perseguiu o meu povo, agora eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do evangelho. Se você pega a vida de Paulo, parece um filme, não é? O homem desceu num cesto, num cesto, mas você está lá no alto, desce num cesto. O cara é picado por cobra, não morre. Sofre mais de 3 naufrágios, né? O camarada é apedrejado, é açoitado, é arrastado, é preso não sei quantas vezes. A vida do homem e termina a vida sendo executado com o pescoço decapitado. Ele sofreu por causa do evangelho. Paulo sofreu tanto que ele chegou a dizer: eu trago no meu corpo, literalmente, as marcas de Cristo. Mas olha o que ele diz em Filipenses 3, do 7 ao 9: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de quem? De Cristo. O que para mim era lucro, o que para Paulo era lucro? O seu saber. O que para Paulo era lucro? O que ele tinha aprendido, os seus livros, os seus diplomas, quem ele era. Paulo está dizendo: por causa de Cristo eu deixei isso de lado. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi. Olha, irmãos, eu perdi. Paulo está dizendo todas as coisas. E Paulo vai considerar isso como refúgio. Sabe o que é refúgio? Aí em algumas traduções tem esterco. Eu considero isso esterco, nada.
Eu considero isso como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então preste bastante atenção, igreja de Jesus. O evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. Você perde aqui para ganhar lá. Tem gente que está ganhando aqui, vai chegar lá, vai ficar na piscininha, só vai ficar batendo pé. Deus vai falar, você ganhou tudo lá. Aqui a gente perde. Aqui nós somos perseguidos. Aqui o mundo não entende o que nós estamos dizendo. Nós somos inimigos do mundo. Paulo está dizendo, eu perdi tudo por causa de Cristo. Imagina, irmão, você estudou na melhor faculdade do mundo. Você estudou, pega os melhores professores do planeta Terra e coloque tudo nessa faculdade. Paulo está dizendo que muitas vezes o que ele conhecia, o entendimento, o saber dele, ele colocou de lado para revelar Cristo. Ele colocou de lado, ele deixou de lado. O apóstolo Paulo, a gente encerra falando sobre essa mudança de mente com aprendizado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Arrependimento. 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 Arrependimento não é quando você chora. Tem gente que só fica chorando, mas não muda de vida. Arrependimento é quando você muda. É quando você é transformado. Não é ficar indo em congresso, não é ficar indo em acampamento, não é ficar pulando, não é ficar chorando e não mudando a sua vida. Mas é você ter uma transformação de vida. Arrependimento não é quando a gente chora, é quando a gente muda. Arrependimento não é remorso, mas é um retorno a Jesus. Arrependimento, meu irmão, não é continuar na prática do pecado, mas odiar o pecado e abraçar a santidade. Porque Jesus foi morto por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Isaías 53 vai dizer que ele foi moído. Vá lá no supermercado uma hora dessa, fala assim, passa para mim uma carne moída. Observa, Cristo foi moído por causa das nossas transgressões. O que são transgressões? Os nossos pecados. Ele foi moído. Então, irmão, arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento. É uma metanoia, é uma transformação. Porque se não muda aqui, se a chave não vira aqui, não vai virar aqui. Eu preciso mudar em cima. Olha o que acontece, irmãos, só para a gente partir para um outro ponto. O povo de Israel foi liberto do Egito, sim ou não? Coisa maravilhosa, Deus manda praga, aquele negócio todo. Assim, coisa de filme de Hollywood. Sai de lá, maná cai, nuvem de manhã, coluna de fogo de noite. O povo está comendo, tem roupa crescendo, tem calçado nos pés, tem tudo, o povo está farto. Mas quando o povo começava a passar uma provinha, uma dificuldade, um negocinho aqui, outro ali, o povo falava, por que Deus nos trouxe para cá? Era melhor que a gente ficasse lá no Egito. Olha, era melhor lá, tinha cebola, tinha pepino, tinha comida para nós. A gente sofria, era difícil mesmo, mas a gente comia bem. A gente tinha cama para deitar. Sabe o que é isso, irmão? Presta atenção. O povo saiu de onde? Do Egito, sim ou não? Saiu do Egito. O povo está no deserto. Enquanto o povo está no deserto, Deus está cuidando do povo. Mas qual que era a intenção de Deus? Levar o povo para Canaã. E o povo murmurando, e murmuração, e não sei o que, e tal, e não sei o que, e aquilo. Saiu de um lugar, mas a mente continuava escrava. Mudou de cidade, mas continua no pecado. Mudou de igreja, mudou de ministério, mudou de título, mas continua no pecado.
preciso haver uma mudança de mente, pensamento, uma metanoia, uma transformação, para que nós possamos ser mudados. Precisa mudar aqui em cima primeiro, sabe? E aí nós temos o segundo ponto, uma segunda mudança, vamos dizer junto, tristeza pelo nosso pecado. Irmãos, quantas vezes nós ficamos tristes pelo time que perdeu? Quantas vezes nós ficamos tristes porque você está acompanhando uma série, uma novela? Graças a Deus ninguém aqui assiste novela, todo mundo é crente, aleluia. Mas você está lá acompanhando a novela, principalmente dorama, né? Aí daqui a pouco morre o personagem que você gosta, aí você fica uma semana triste, uma semana. Irmão, por que você está triste? O personagem morreu, sabe? Eu fiquei sabendo que aquela série que eu gosto não vai dar continuidade, parou na 3ª temporada. Meu irmão, as pessoas já não ficam mais tristes pelo pecado, elas já não choram mais por causa dos seus pecados. O pecado ficou algo tão natural na vida de tantas pessoas, que a pessoa chega para orar, ela já está confessando assim de qualquer jeito, não há mais tristeza, ela já não olha para aquilo com tristeza, mas aquilo se tornou normal na vida dela. Sabe, um termo hebraico que acrescenta o nosso entendimento do que seja arrependimento é o verbo nachan. O verbo nachan é derivado de uma raiz que reflete a ideia de respirar profundamente, ou seja, comunicando a demonstração física dos sentimentos. Olha isso, irmãos, comunicando a demonstração física dos sentimentos por contrição, por tristeza, pelos nossos pecados. É você dizer assim: ai, mas já viu quando a pessoa está chorando assim? Tristeza pelo pecado. É para soluçar, é para chorar, é para ficar triste mesmo, porque os pecados, meu irmão, eles machucam a Deus. Porque Deus é santo, e se Deus é santo, os nossos pecados tocam e interferem essa santidade dele, sujam e mancham essa santidade de Deus. Por isso nós precisamos ter uma tristeza. Olha isso aqui, vamos ler juntos, 2, 3. Arrependimento bíblico não apenas envolve mudança de mente, como também tristeza genuína pelo nosso pecado. Eu faço uma pergunta nessa noite: se Deus descesse nas igrejas hoje e começasse a ter uma avaliação, vamos fazer uma avaliação hoje, em cada igreja. Suponhamos que um domingo Deus descesse aí com um anjo, falasse: não sai ninguém daqui, tranca a porta e só sai daqui depois que todo mundo ser avaliado. Como que estaria a nossa vida? Imagina Deus pegando a sua mente, pegando num pendrive assim, ó, e colocando tudo que você está pensando, que você está fazendo, que você está falando dos outros, que você está, e bota aqui na televisão, bota aqui e joga. O que sairia de nós? Nós temos que chorar pelos nossos pecados. Sabe, Esdras, o escriba, ele declarou estar confuso e envergonhado para levantar a face diante de Deus por causa das iniquidades que havia cometido. Lá em Esdras capítulo 9, versículo 5 ao 6, você vai ver isso. Ele está dizendo: eu não consigo falar a Deus, eu estou envergonhado, eu estou triste. O profeta Jeremias 3:5, clamou dizendo: deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa ignomia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor, o nosso Deus. 2 textos bíblicos que mostram claramente sobre arrependimento, que são eles. Abre comigo Lucas 18, versículo 13 ao 14. Lucas 18, 13 ao 14. Lucas 18, 13 ao 14. Você está comigo aqui? Diz assim, ó: o publicano estando em pé, longe, não ousava, olha, irmão, isso aqui é forte, eu até grifei aqui para mim no texto, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos. Aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha
será exaltado. O que nós somos, meu irmão, para chegar diante de Deus, tem gente que diz, no meio pentecostal eu já ouvi muito isso, eu ouvi da Assembleia, então eu ouvi, eu coloquei Deus na parede hoje. Eu coloquei Deus, e falei, Deus, se o Senhor não fizer, peraí, o que Deus disse para Jó? Jó fez mais de 17 perguntas, porque o capítulo 1 de Jó começa assim, viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a mim, se desvia do mal. Daqui a pouco vem prova na vida do homem. Jó começa a fazer perguntas. Deus começa a fazer a deles. Porque Deus não responde perguntas com respostas. Deus responde perguntas com perguntas. Pegou ou não? Então veja bem, Deus faz a primeira pergunta: aonde tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Quem é a criatura para questionar o Criador? Imagina seu filho te questionando. Imagina seu filho falar, não pai, aqui tem que ser desse jeito, aqui nessa casa tem que ser assim, eu tenho que jogar videogame o dia todo, eu tenho que ficar e você tem que me bancar. Imagina seu filho fazendo isso. Meu irmão, Deus é soberano, Ele é Deus, Ele não precisa ficar, Deus não precisa nem falar por que Ele está fazendo ou não está fazendo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele comanda a nossa história, Ele que nos deu vida, Ele que nos deu vigor. A gente não tem nem que questionar a Deus nada. Se Ele não deu, é porque Ele sabe por que não deu. Se Ele não fez, é porque Ele sabe por que não fez, sabe? E a gente precisa chegar diante de Deus como esse homem, esse publicano. O homem chegou de longe, nem chegou perto, e ele disse de longe, nem ousava levantar os olhos, ficou olhando para baixo e batia no peito dizendo, ó Deus, Senhor, se for da sua vontade, Senhor, olha para esse pecador. A pior coisa, irmão, que pode acontecer conosco é a soberba. A soberba destrói pessoas. A soberba acaba conosco. Olha o que diz 2 Coríntios 7, 9 ao 10. 2 Coríntios 7, 9 ao 10. Você está aqui comigo? Agora me alegro, não porque fostes contristados, o apóstolo Paulo escrevendo, mas porque fostes contristados para arrependimento. Que é isso? Veja bem, eu já fiz isso. E com certeza você já fez, não precisa mentir. Quantas vezes a gente foi para o altar chorando? Aí alguém olhava e falou, nossa, fulano é quebrantado, né? Olha como ele chora. Aí você está chorando pelo namoro que terminou ontem. Você está contristado, mas contristado pelo quê? O que levou você a uma tristeza? O que levou você a estar chorando desse jeito? Aí Paulo está dizendo aqui, agora me alegro não porque fostes contristados, porque havia uma tristeza. Mas Paulo está dizendo, que tristeza é essa? Aí Paulo diz, mas porque fostes contristados para arrependimento, porque não adianta nada chorar e não mudar. Não adianta nada no casamento alguém ficar, não, meu amor, perdoa, eu já fiz isso 50 vezes, mas eu prometo que eu vou mudar. Não dá, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Quando que você vai mudar? Chega de promessa, chega de ficar falando que vai mudar e não muda. Um contristamento para arrependimento. Paulo diz, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, olha irmão, preste bastante atenção, isso aqui é fenomenal. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Então às vezes tem gente olhando para você falando, por que você está triste? Deve ser besta, vai viver a sua vida. Pastor está colocando na sua cabeça, meu irmão. A tristeza, segundo Deus, produz salvação na sua vida. Alguém pergunta, mas por que você está triste? Eu estou triste porque eu pequei, eu estou triste porque eu errei. Mas contra a sua igreja não, contra o seu pastor não, contra o líder, não tem nada a ver com isso, é contra o meu Deus, contra o meu Senhor. Eu errei contra Ele, eu estou triste. Isso vai produzir em você salvação para a glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem está fazendo isso no seu coração não é você, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Mas a tristeza do mundo, olha o que Paulo encerra dizendo, a tristeza do mundo produz morte. Paulo disse aqui, a tristeza do mundo produz morte, porque você fica triste, mas não muda. Fica triste, mas não muda. Agora, quando nós somos contristados pelo Espírito, há arrependimento, há transformação, há mudança.
Eu lembro quem conhece o Nicodemos aqui? Levante a mão. Augusto Nicodemos. Eu lembro do Nicodemos contando o testemunho dele, diz ele que roubou um posto de gasolina, converteu, passou o tempo, Edinho. E aí ele disse: rapaz, eu vou voltar lá naquele posto e vou pedir perdão. Se for preciso, eu vou ser preso para pagar a minha dívida. Aí passou anos, imagina, o cara chegou lá, procurou o gerente e tal: rapaz, tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu vim aqui pelo seguinte, há muito tempo atrás eu roubei aqui, eu vim aqui para confessar isso e tal. O cara assustou com ele: olha, o que é isso? Como assim, né? E disse: não, eu vim aqui porque eu preciso confessar isso, e se for preciso, o senhor pode chamar a polícia, eu vou ser preso, vou pagar o que eu tenho que pagar. Ele disse: não, meu senhor, pode ir embora, já faz tantos anos. Sabe, isso é o que, irmãos? Quem produz isso na vida de uma pessoa? Quem faz uma pessoa voltar no lugar? Quem faz alguém lá e pedir perdão para o outro? Quem faz alguém chegar para a esposa, para o esposo, para o filho? Quem faz alguém olhar para si, ficar noites, dias chorando, dizendo: Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz? É o Espírito Santo que vai contristar você, a sua vida, para gerar um arrependimento para a salvação. Sabe, enfrentando a realidade de quem ele era, do que havia feito, o cobrador de impostos, ele acompanhou a sua confissão com quebrantamento, com um profundo remorso e humildade. No caso aqui de Corinto, da igreja de Corinto, que Paulo estava dizendo, a tristeza não apenas era apropriada, como também ela foi considerada como sendo de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero nessa noite, para a gente partir para encerrar, dizendo que existe uma tristeza. Por exemplo, uma tristeza que não produz salvação. Sabe qual tristeza? Vou te dar um exemplo. Tristeza do Judas. O Judas botou a mão no dinheiro. Olha que coisa, irmão. Porque o pecado é gostoso, não é? Sim ou não, Ana? O pecado é gostoso demais. É bom demais. Se não fosse bom, ninguém fazia. É bom demais. Ei, mas depois do pecado, vem o cobrador dele. Ei, você pecou. Ei, Davi, deitaste com a mulher do teu irmão, agora segura a bronca. Judas vendeu Jesus por quantas moedas? 30 moedinhas. Aí logo quando Judas faz isso, irmão, se você lê a história, quem já leu a história sabe, Judas faz isso, a Bíblia diz que ele é tomado de uma tristeza. O homem é tomado de uma tristeza tão grande que ele vai e mata, ele se mata. Ele suicida. Ele teve uma tristeza, mas uma tristeza que não produziu transformação. Não houve arrependimento. Agora eu te mostro outro. O Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Ele chorou, porque ele sabia o que ele fez. Mas ele se arrependeu. Ele foi transformado. Ele se arrependeu dos seus pecados. Eu quero fazer uma análise aqui rapidamente, os meninos do louvor podem vir, sobre a tristeza bíblica. Diga comigo assim: arrependimento autêntico conduz à vida. 2 Coríntios 7:10. Sabe, o arrependimento autêntico, ele é uma mudança interior e profunda, que acontece em nós, segundo Salmo 51:17, Isaías 66, verso 2. Olha o que diz Mateus capítulo 5 e o versículo de número 4, leia comigo. Mateus 5 e versículo de número 4, você está aqui? Mateus 5:4, você está sendo abençoado? Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Só que esse choro aqui não é um choro porque o Flamengo perdeu, porque o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro, né? Isso aqui não é um choro como alguém que está chorando porque perdeu alguma coisa. É um choro de arrependimento. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Quem vai consolar você? O Espírito Santo. Ele vai consolar. Ele vai pegar você. Ele vai abraçar você.
Ele vai instruir você, Ele vai fortalecer você, Ele vai animar você, Ele vai te dar graça, porque você é um bem-aventurado. Está comigo aqui? O que a gente aprende com isso, irmãos? A tristeza pelo pecado é diferente das demais tristezas. Enquanto a tristeza comum olha para as perdas pessoais, a tristeza pelo pecado olha para as perdas do espírito. Porque veja bem, igreja, tudo isso aqui que nós vemos é bom demais. Ter uma casa boa é muito bom, um carro é muito bom, poder viajar é bom, sim ou não, André? Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês. Alguns aqui, ou até mesmo talvez vocês, se até lá Jesus não tiver voltado, vão estar lá no meu velório, jogando terra. Você pensa na sua morte? Eu penso na minha todo dia. Eu penso porque todo dia que eu penso como que está a minha vida. Eu penso que eu posso fechar os olhos hoje, porque a morte nunca te avisa com o dia que ela vai chegar. Mas uma tristeza pelo espírito, pelas coisas que você tem feito contra ele. O dano causado na alma, vamos ler juntos aqui, é pior que o dano causado ao corpo. Porque se você não estiver bem aqui dentro, irmão, você não vai estar bem com nada. Se você não estiver satisfeito aqui dentro, você não vai estar satisfeito com nada. Um novo carro não vai satisfazer, uma nova casa, viagem dos sonhos, nada disso vai satisfazer você se você não estiver bem aqui consigo mesmo. Mas quando você está bem com Deus, quando você está satisfeito em Deus, você contempla tudo, as coisas mais simples. É um pão com ovo, você está comendo, dando glória ao nome de Jesus. O sábio Salomão disse que é melhor uma casa com um pouco de comida e que tem paz, não tem briga, do que uma casa com muita fartura e cheia de briga, de contenda, de confusão. Deus está ministrando, eu quero declarar uma palavra sobre você agora. O mundo está perdido, nós estamos vendo Mateus 24 se cumprindo. Só os crentes que estão dormindo que não estão vendo isso. Os sinais estão aí, ó, os sinais estão aí. Deus mandando os sinais, a trombeta está tocando, o negócio está acontecendo e a gente precisa estar atento. Jesus está dizendo: prepare-se, eu estou voltando, prepare-se, eu estou vindo, prepare-se. E nós precisamos alinhar o nosso coração. Eu oro para que haja um batismo de satisfação no seu coração e na sua vida, uma tristeza pelo pecado, para que você possa estar satisfeito em Deus, em nome de Jesus. E eu encerro nessa noite dizendo a terceira coisa. 3, 2, 1, vamos dizer juntos? Reconhecimento pessoal e confissão de pecado. Eu preciso reconhecer os meus pecados. Arrependimento não envolve apenas tristeza do coração. Eu estou triste. Mas envolve mudança, transformação, arrependimento. Sabe, arrependimento bíblico sempre envolve assumir quem nós somos e o que nós fizemos. A nossa cultura, ela diverge desse pensamento bíblico, porque a nossa cultura diz assim, alguém te fez mal, você deixa fulano para lá, vai. Bloqueia ele lá, sai fora. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho é totalmente contracultural, é contra a cultura. O mundo está dizendo: você é vítima da sociedade, não é? Você é vítima. Imagina se os apóstolos falarem isso: eu sou vítima, olha como eu estou sofrendo. Oh meu Deus, posta lá no Instagram, hashtag, orem por mim, estou sofrendo. Não, a Bíblia diz que eles se alegravam quando tomavam uma chicotada, uma chibatada, uma pedrada, e diziam: obrigado Jesus, porque eu estou sofrendo aqui por tua causa, e eu me alegro com isso. Sabe o que John Wesley fez uma vez? Ele não estava passando perrengue na vida dele. Chegou um tempo que ele estava assim tranquilo. Aí falou: tem alguma coisa de errada comigo. Não está acontecendo nada. Oi Deus.
Aí ele foi pregar, montado num cavalo, chegou numa fazenda, começou a pregar. O fazendeiro não gostou, passou a mão num tijolo, numa lajota, lascou nele, passou assim, ó, quase que pega no seu rosto. Ele levanta a mão e diz: Deus, muito obrigado, agora eu entendi, o Senhor está se agradando de mim. Oh glória! Sabe o que é isso, irmão? O crente só é crente quando ele é perseguido mesmo. O crente se alegra na perseguição, o crente se alegra na tormenta, o crente se alegra para a dor. Eu queria que você profetizasse para dois, dissesse assim: meu irmão, o crente não tem mexida com o crente. O crente, ele só sai ganhando. O apóstolo Paulo disse: você vive para dar lucro, se morre também é, aleluia. Porque quem vive, vive para Deus. Quem morre, morre para Deus. Até na morte a gente é promovido, meu Deus. O crente não morre, irmão. O crente só muda de endereço. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto demais, que diz assim: quando perguntarem por Billy, não diga que Billy morreu, diga que Billy voltou para casa. Aleluia! A morte é uma volta para casa, irmão. É uma volta para o nosso lar. E só entende isso quem passou por esse processo. Então, meu irmão, a palavra confessar vem de uma palavra grega que significa literalmente falar a mesma coisa. Confessar, dizer para Deus quais os nossos pecados. O que nós temos feito? Uma coisa que eu aprendi lendo o livro do Gregory Friesel, Retorno à Santidade. Ele diz: pecado tem nome. Dê nome o seu pecado. É pornografia? Então dê nome. Pai, eu estou preso na pornografia, não consigo sair da pornografia. Pai, eu estou vendo o vídeo assim. Pai, está acontecendo. Senhor, eu estou mexendo com coisa errada. Senhor, me ajuda. Senhor, começa a citar os nomes do pecado. Senhor, eu estou mentindo demais, Senhor. Eu estou mentiroso. Eu estou igual o Jim Carrey naquele filme, Senhor. Eu estou mentindo tanto que daqui a pouco eu acredito nas minhas mentiras. Diga para Deus, confesse para Ele. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente verbaliza o pecado, você ouve e sua mente entende. Por isso que numa sessão de fisioterapia, numa sessão psicanalista, numa sessão de psicologia, o que eles pedem para você fazer? Fale. Porque quando você verbaliza, você ouve. Quando você ouve, sua mente entende o que precisa mudar. Como que eu vou mudar o que eu não sei? Eu preciso mudar o que eu sei. Por isso a gente precisa verbalizar, dizer para Deus. Olha o que diz o Salmo de número 51, verso 4. Pode ficar de pé. Diz assim o salmista: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe, o profeta Oséias escreve a nova transparência do crente diante do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, o profeta Oséias: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz Ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer seu sacrifício. Para de ir na igreja em que o pastor está dizendo: faz um sacrifício para Deus, pega o que você tem na conta, pegue sua casa, doe no altar. Pare com isso. Deus não quer seu sacrifício, Deus quer sua obediência. Tem gente que está subindo e descendo monte, eu estou pagando preço. Presta atenção, irmãos. Quando você obedece, você não precisa sacrificar. Amém? Quando Deus disse para Abraão: pega o teu filho e leva para o sacrifício, e ele chega para sacrificar, Deus disse: não precisa. Por quê? Porque você obedeceu. Quando nós não obedecemos, nós vivemos uma vida de sacrifício. Quando nós obedecemos, você não precisa sacrificar, porque o maior sacrifício já foi feito por mim na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Por isso que tem gente que diz: ah, mas eu dei isso e agora eu estou arrependido, eu fiz isso e agora... Porque viveu de sacrifício, mas não de obediência. Então olha o que vai dizer Oséias: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. Porque o que é mais fácil? Chegar para uma pessoa e dar um presente para ela, ou chegar e você falar assim: cara, eu errei com você, me perdoa. Não é difícil fazer isso? Não é difícil chegar para a mãe, para o cônjuge, para alguém, falar: eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. É como o filho pródigo que volta para casa.
Agora 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Talvez você diz, mas eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado nenhum. E aí diz o texto: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que é isso, pastor? Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu careço da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Eu peco. Quando disseram, Charles Spurgeon disse assim uma frase: quando falarem que eu sou mau, digam para eles que eu sou pior do que eles falaram. E a gente é mesmo. A gente só é alguma coisa porque Cristo está em nós. A gente só é alguma coisa porque Cristo nos encontrou. Ele mora aqui, Ele faz uma obra. Você só não responde uma pessoa, você só não toma uma atitude porque o Espírito Santo está lá. Você tem um fruto do Espírito, é o domínio próprio, aleluia, é o amor, é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Mas nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus todos os dias. Mas como pecadores, nós pecamos talvez por um erro de percurso. Mas nós não devemos amar o pecado, nós devemos amar a prática do pecado. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida: o Espírito Santo de Deus traga um batismo de santidade no seu coração, na sua mente, na sua vida, no seu corpo e nas suas emoções. Aleluia. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Uma das maiores evidências da verdadeira Então, irmão, presta atenção, não é a perfeição, não é a perfeição, porque quem aqui é perfeito? Eu não sou. Mas a sensibilidade, transparência diante de Deus. Você já viu uma pessoa que ela está errada, você chega para ela, ela fica justificando? Não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz, não é? Aí eu ouvi uma frase, faz muito sentido: quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Porque diante de Deus você não precisa nem tentar ficar justificando, Ele já sabe. Antes de você pecar, aí Pedrão, tu vai me negar quem? Eu? Presta atenção. Olha o Pedro, como muitos de nós. Eu? Aí Pedro aponta para os amigos. Eles aqui podem, eu jamais, nunca. Terra de Miquel. Ele falou em línguas. Daqui a pouco, não passou muito tempo, 3 vezes. Jesus já avisou ele antes. Olha que interessante, irmão. Olha para quem está do seu lado com um olhar de amor, de graça penetrante assim. Jesus perdoou um homem já sabendo o que ele ia fazer. Jesus sentou na mesa com Judas, Jefté, sentou na mesa com ele, já sabia que ele ia traí-lo, e disse assim, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, Jesus não tirou Judas da mesa, Jesus deixou Judas sentado e disse: o que você tem que fazer, vai e faz, mas eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Porque o único entre os 12 em que Jesus chamou de amigo foi quem? Foi Judas. Quando ele vem e dá um beijo e diz: amigo, vai, faz o que você tem que fazer. Aleluia. Preste bastante atenção, irmãos. Não tem como a gente não se curvar a esse amor. Você olhar para alguém, preste atenção. Se alguém soubesse aqui que eu ia trair você, que eu ia fazer assim um negócio contra você, se você soubesse, o que você ia fazer? Você ia se antecipar. Jesus não. Ele deixa você saber e continua te amando, sabendo o que você vai fazer contra Ele. Olha o amor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, pode cantar, o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Cristo me constrange demais, porque antes eu era um perseguidor, hoje eu sou perseguido, mas louvado seja Deus, porque um dia eu vou encerrar a carreira, eu vou guardar a fé, e eu vou subir para encontrar com Ele. Eu já não vou ver mais Ele como uma imagem embaçada no espelho, eu verei a Ele face a face como Ele é.
Você pode adorar o Senhor, você pode orar nessa noite, você pode celebrar ao Senhor nessa noite, você pode bendizer ao Senhor nessa noite. Então eu encerro dizendo 3 coisas para você, concluindo o que é o arrependimento. É mudança de mente, é mudança de razão. Quando você se arrepende, você perde a razão, você deixa de ter razão, porque Cristo tem razão. Eu perdi a razão, Cristo tem razão. E aí você diz a si mesmo: eu reconheço o meu erro, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu preciso da graça de Deus. Mas além de uma mudança na mente de razão, há uma mudança de emoção. Tristeza para o mundo leva à morte, mas tristeza para Deus leva à salvação. E terceiro, mudança de direção, de vontade. A gente caminhava indo na direção oposta, e agora a gente vai de encontro ao Criador, porque hoje vem uma conversão, houve uma mudança de direção. Deus mudou os nossos passos, louvado seja Deus. Eu queria que você orasse agora onde você está. Ore ao Senhor, diga nessa noite: Senhor, há alguma coisa na sua vida que você precisa colocar diante de Deus? Há alguma coisa nessa noite que você precisa apresentar diante do Senhor, confessar os seus pecados? Há alguma coisa nessa noite que você precisa apresentar? Eu vou dar para você aí esses segundos finais para você fazer isso nessa noite. Faça isso nessa noite. Apresentar a sua vida diante do Senhor. Enquanto esse louvor é tocado, comece a apresentar diante de Deus agora. Confesse a Ele, abra o seu coração, entregue a Ele nessa noite. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar você. Ele é fiel e justo. Quero encerrar essa noite dizendo: eu tenho uma boa notícia para te dar, porque o Evangelho é boas novas. Você pode estar a pessoa mais suja do mundo, você pode estar a pessoa mais perdida do planeta Terra, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Deus, a misericórdia, o favor do Senhor sobre a sua vida. Não há sujeira que Ele não possa limpar. Não há sujeira que Ele não possa dar um trato e mudar a sua história. Não há ninguém perdido que Ele não possa resgatar e fazer desse homem, dessa mulher um vaso novo na sua presença. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida e dizer: Ele está limpando você, Ele está purificando você. Quando a palavra nos confronta, ela nos confronta com amor, para nos transformar, para nos mudar. Sabe por quê? Deus está dizendo para essa igreja, Deus está dizendo para você nessa noite: o vinho novo está vindo aí, uma nova porção está vindo para ser derramada sobre a sua vida. Só que você precisa estar pronto, preparado, limpo, para o vinho ser derramado sobre você. Deus está limpando você, Deus está me limpando, Deus está purificando você. Há um avivamento que está vindo sobre a nação. Há um avivamento que está vindo sobre o Brasil. Há um avivamento que está vindo. Eu quero terminar esse culto dizendo isso, irmãos. Eu tenho sentido isso. Eu tenho orado nesses dias e Deus tem falado isso. Eu tenho conversado, eu tenho visto vários pastores no mundo, na cidade, fora da cidade, no Brasil, falando sobre isso. Sabe, de um avivamento. Eu me recordo uma vez que um dia Billy Graham estava para pregar e Billy Graham parou, ficou parado olhando para um lugar e disseram: o que aconteceu, senhor Billy Graham? Ele disse: eu acabei de ter uma visão. Qual a visão? Ele disse: eu acabei de ver a bandeira do Brasil e Deus me disse que o próximo avivamento vem daquela nação. Eu quero liberar uma palavra. Deus está preparando você, Deus está preparando a nossa igreja, Deus está preparando o seu povo, porque Deus está limpando a igreja dele, Deus está purificando a noiva dele, Deus está confrontando a noiva dele, Deus está chamando o povo ao arrependimento, meu irmão. Sabe por quê? Porque logo após o arrependimento, logo após confissão de pecados, logo após isso vem avivamento. Eu quero declarar que nós, eu quero ministrar que nós seremos a geração, sim, nós começaremos a ver os maiores milagres nesse país, nós começaremos a ver os maiores sinais acontecendo, meu irmão. Eu nunca vi estádios lotados como a gente está vendo hoje. Eu estou indo agora na próxima semana a BH, a mais de 17 mil pessoas, mais de 17 mil pessoas reunidas no estádio. Em janeiro, o maior movimento acontece aqui no Brasil. O Descende, 3 estádios ao mesmo tempo, lotados de crente, lotados de pessoas. Em 48 horas eles fecharam o estádio inteiro, não para ver um jogo, mas para ver o Rei dos Reis, para buscar a face de Jesus Cristo. E nós estamos proclamando: um avivamento está vindo aí, um avivamento está vindo aí. Deus está preparando o teu povo. Levante a tua mão, que o Senhor te encha nesses dias, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida nesses dias, que Ele te chame para um particular, que Ele te chame para o novo, que Ele te chame para o novo tempo. Sim, que você chore diante dEle, mas vai haver sim transformação. O novo será derramado sobre a sua vida. Deus está levantando. Eu quero liberar uma palavra. Eu verei aqui pregadores e pregadoras, eu verei aqui pastores, eu verei aqui missionários, eu verei aqui homens cheios do Espírito Santo. Deus está levantando uma geração aqui, Deus está levantando homens e mulheres aqui. Eu verei Deus levantar você com ousadia e com autoridade, em nome de Jesus. O novo de Deus é derramado sobre a sua vida. Deus está colocando lágrimas nos seus olhos. Oh meu Deus, Sanaia Xandacandarabas. Deus vai começar a dar visões a pessoas aqui. Deus vai dar sensibilidade a você nesses dias. Tem gente aqui que o Espírito vai despertar você pela madrugada. Você vai voltar a orar como você orava antes. Você vai voltar a ler a Bíblia. Eu quero declarar, eu já vejo uma unção de Deus caindo sobre a sua vida. Eu vejo nessa noite Deus reposicionando você, a alegria de Deus vindo sobre a sua vida. Deus está trazendo renovo, porque logo depois de um arrependimento genuíno vem a presença do Espírito Santo, vem o Pentecostes. Deus está derramando uma graça sobre a sua vida.
Você tem liberdade para ir ou para ficar. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre os seus filhos, seja sobre os filhos dos seus filhos, até que Jesus volte. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja Deus.